Shalom, vida plena, sejam todos bem-vindos a mais um Domingo da Família. Que bênção que você está aí conectado, eu espero que você esteja muito bem. E agora eu te convido a fechar os olhos, vamos apresentar este momento ao Senhor, entregar este culto a Ele e convidá-lo a fazer parte deste momento, porque é para Ele que estamos aqui, amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de te servir, te agradecemos pela vida, pela tua bondade, pelo teu amor. Deus, nós te convidamos para este momento, que o Senhor venha reinar entre nós, ministrando do teu amor, da tua cura, Senhor, da tua salvação, da tua prosperidade, da tua alegria sobre nós. Nós queremos te dizer que este culto é para ti, este encontro é para o Senhor. E com a tua misericórdia e a tua bondade, nós sabemos que seremos abençoados, porque o Senhor tem prazer em abençoar os teus servos, os teus filhos. Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, nós te convidamos a estar entre nós e a receber este culto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar um hino muito antigo. E eu queria que você fechasse os seus olhos, mas abrisse o teu coração. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Feche os teus olhos, abra o
coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Eu posso até não ver, mas sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu posso até chorar, mas sei que o seu amor virá para me alegrar. Faz meus pastos ficarem verdes, a videira florescer, faz os tanques se encherem de azeite e a sua chuva descer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. A bênção vem atrás de mim, a bênção vai atrás de ti, a bênção está sobre nós. A bênção vem atrás de mim, a bênção vai atrás de ti, a bênção está sobre nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Você crê? Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós, grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Glória a Deus! Somos gratos a Ti, Senhor, por isso. Amém. Vamos fazer uma linda declaração de amor ao nosso Senhor Jesus, nosso amado. Nada me faz mais feliz
arrancar sorrisos do Senhor. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando tua promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Vamos olhar para Jesus. Vamos ouvir agora a palavra que Ele tem para ministrar aos nossos corações. Shalom, irmãos! Que bom estar com você mais uma vez esse dia, para meditarmos um pouco mais da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que transforma, que muda a vida das pessoas, que nos dá esperança, alegria, disposição. É sempre um prazer falar do amor de Deus. Para mim é uma alegria muito grande, uma responsabilidade maior ainda, não é? Mas estamos aqui na direção de Deus para falar um pouquinho a respeito daquilo que Ele colocou no meu coração.
Eu quero que você abra comigo, quero convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém. Irmãos, esse texto, capítulo 13 de Salmo, mostra aí Davi, nesse primeiro versículo, primeiro e segundo versículo, mostra o rei Davi passando por uma pressão muito grande, por uma pressão que inclusive envolve risco de morte para ele, como a gente leu aqui no texto, mostra isso de uma forma muito clara, e ele chega mesmo, até mesmo, né, a dizer, até quando o Senhor te esquecerás de mim, né? Como se Deus se esquecesse de nós. Deus não se esquece de nós jamais, né? Jamais esquece de nós. Agora, Davi está tão pressionado pela situação que está à sua volta ali, que ele até mesmo diz uma frase como essa. E esse texto mostra justamente como isso como estava afetando a vida dele, como isso estava de fato interferindo na vida dele de uma forma muito forte. Até o versículo 2 ele diz dessa forma, né? Ele expressa essa preocupação, essa pressão que ele está vivendo, não é? E a partir do versículo 3, tem algo interessante que eu quero conversar com você. Versículo 3 está escrito assim: Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Até esse versículo 3, ele começa dizendo para Deus, não é? Olhar para ele, responder a ele. Mas na sequência, a gente vê que algo maravilhoso ele diz aqui no versículo 3, nessa parte B, que Deus falou ao meu coração a respeito desse trecho, desse versículo, que diz assim: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Meu irmão, o tema dessa mensagem de hoje, dessa reflexão de hoje, diz o seguinte: 5 ações de Davi contra Yas-hen-Mavit. O que é Yas-hen-Mavit? Eu fui no original para saber justamente o conteúdo, o que Davi quis dizer aqui nesse versículo 3. E o versículo 3 diz: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, essa palavra dormir o sono, não é? Quem dorme, dorme um sono, obviamente. Então, essa palavra é a palavra Yashen. Me perdoe se a pronúncia estiver incorreta, mas Yashen é essa palavra, dormir um sono. E a palavra Mavit é essa palavra morte ou estado de morte. Então, Yas-hen-Mavit significa, não é? Segundo o que está escrito no relato original, dormir o sono da morte. Então, por isso que eu coloquei o tema 5 coisas, ou 5 ações, melhor dizendo, 5 ações de Davi contra Yas-hen-Mavit. Porque
quando a gente olha para esse versículo 3, a gente observa, pela pressão que Davi ele expressa aqui nos primeiros versículos, mostra que realmente ele estava muito preocupado em até mesmo perder a vida. Então, quando ele diz aqui dormir o sono da morte, ele está sendo literal ali. Ele está dizendo que ele está pedindo socorro a Deus para não perder a vida. Então, ele diz, para que eu não durma o sono da morte, ilumina os meus olhos. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, ou seja, que eu não morra. Ele não queria perder a vida. Por isso ele está clamando a Deus. Agora, eu meditando aqui nesse texto, Deus me mostrou algo que, apontando para uma aplicação na nossa vida, que na verdade, essa morte física que Davi está dizendo aqui no versículo 3, ela mostra para nós também que essa morte, ou ser encaminhado para essa morte, ela também está aplicada a muitas áreas da nossa vida nos dias de hoje. Que nós também podemos estar no meio ou caminhando para isso, não é? Dormir um sono de morte. E que tipo de morte são essas? E aí eu queria citar alguns tipos de morte que veio ao meu coração nesses dias. Por exemplo, morte nos relacionamentos, não é? Onde a gente tem aí num primeiro estágio o relacionamento dentro da família, não é? Até me referindo à família no primeiro lugar, nós sabemos que o primeiro passo, o primeiro estágio, não é? É o nosso relacionamento com Deus, mas eu queria me dedicar a esse ponto específico, né, nos relacionamentos familiares. Quantos casamentos estão com os relacionamentos mortos ou caminhando para a morte? Ou seja, os cônjuges estão dormindo um sono que vai levar à morte. O Yashen Mavit, nos relacionamentos. Ou, de repente, num relacionamento com os filhos, não é? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, entre irmãos. Então, nós vimos aqui que dormir esse sono de morte, que Davi cita aqui no versículo 3, ele é aplicado também nos relacionamentos, não é? E que, sem percebermos muitas vezes, muitos de nós incorrem nesse caminho sem perceber, e eles vão finalizar ali na morte, a morte do relacionamento, não é? Talvez hoje já estejam muitos relacionamentos mortos. Mas, se você está vivendo esse momento, saiba que o Senhor Jesus, ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Então, ele vai ressuscitar também, ele tem esse poder. Ele tem esse poder para ressuscitar os relacionamentos. Agora, veja que esse mesmo princípio de dormir um sono de morte, ele também pode ser aplicado a outras áreas. Por exemplo, nos sonhos e projetos. Foi outro ponto, né, que veio ao meu coração, porque estamos vivendo um ano difícil, um ano diferente, um ano totalmente implanejável, né, inimaginável no começo do ano, ou no final do ano passado. Jamais imaginaríamos que estaríamos passando por um momento como esse, não é? De quarentena, da pandemia que estamos vivendo ainda, e que muitos sonhos e projetos acabaram não se concretizando ao longo desse ano de 2020. E talvez a falta da realização, ou talvez a frustração desses sonhos e projetos, não é? Estejam te impedindo de sonhar para 2021, de planejar para 2021. Né? Sonhos e projetos são importantes e fazem parte da nossa vida, e nós precisamos sonhar sim e planejar sim. Né? E esse é o tempo da gente sonhar e planejar. A gente sentar e escrever tudo que a gente deseja, que a gente anseia, para que Deus possa nos ajudar, de forma a nós não dormirmos o sono da morte. Não é? Dormir esse sono, ou seja, ficar estagnado, ficar em estado de morte.
que essa palavra mavit quer dizer, né? Então nós precisamos rejeitar isso, lançar isso fora, não é? E verificar aqui, eu quero comentar contigo logo logo, quais são esses 5 pontos, quais são essas 5 ações que o rei Davi fez, não é? Para sair fora, para evitar, para rejeitar o Yashen Mavit, que é dormir o sono de morte, não é? Um outro ponto que eu quero ver com você, que eu estive meditando, um outro tipo de dormir um sono de morte, é justamente a respeito da volta de Cristo, que muito nós temos falado, não é? Estamos esperando com grande expectativa, não é? Então eu quero falar com você também para que você não durma o sono de morte no que diz respeito à volta de Cristo. Para isso eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro de Mateus, capítulo 25. Eu quero ler contigo alguns versículos aqui. Leia comigo 25 de Mateus, a partir do versículo 1. Está escrito assim, ó, versão NAA. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. No 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem, né, e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Muito bem. Esse capítulo, ele mostra a respeito, ele fala, né? A respeito aí da volta de Cristo, que nós precisamos estar preparados, não é? E aqui ele dá o exemplo dessas 10 virgens aí, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. E interessante que as 10 adormeceram porque o noivo estava demorando, mas 5 delas, ou as imprudentes, elas dormiram sono de morte. E as outras 5 que eram prudentes, não. Essas que foram imprudentes, faltaram-lhe o óleo, não é? O óleo foi o grande diferencial, o óleo na vasilha, não é? Aquele óleo reserva, foi o grande diferencial que separou os dois grupos, não é? O grupo de 5 de imprudentes e o outro grupo de 5 que eram prudentes. O óleo na vasilha. Aí, a gente viu aqui que essas 5 que foram imprudentes, elas dormiram sono de morte. Por quê? Porque o relacionamento ali com o noivo foi interrompido por causa da imprudência, porque faltou óleo, não é? Agora, quando nós voltamos aqui para o Salmo capítulo 13, no versículo 3, quando Davi ele diz: Senhor, olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, né? Então, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Se ele precisava ter os seus olhos iluminados, é porque estava escuro, não é? Então, se estava escuro, então ele precisava que Deus orientasse, abrisse o entendimento dele para que ele pudesse enxergar, não é?
E dessa forma que ele tivesse essa visão, e não só a visão, na verdade não é a visão física, não é que ele se refere aqui, mas uma visão além do normal, né? Estratégias vindas da parte de Deus para que ele pudesse sair daquela situação de pressão que ele estava vivendo. Ele está falando, olha, para que eu não durma o sono da morte. Agora, aquelas virgens imprudentes, elas dormiram o sono da morte por causa da imprudência delas, não é? E não puderam se achegar ali ao noivo, que fechou a porta e não reconheceu aquelas 5 virgens imprudentes, né? Por causa dessa imprudência, justamente por essa imprudência. Agora, o versículo, avançando aqui no versículo 5, o rei Davi, ele vai mostrar justamente os 5 pontos, ou as 5 ações que ele empreendeu, que ele colocou, que ele efetivou, que ele viveu, não é? Para vencer esse sono que leva à morte. Não é? Como é que ele fez isso? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com você está justamente no início, ou melhor, na parte B, né, do versículo 3. Mesmo na primeira parte também diz isso. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Então, ou seja, a primeira coisa que ele fez foi pedir a Deus. Foi clamar a Deus. Foi pedir ao Senhor sabedoria. E Deus, ele diz no livro de Tiago que quem pede sabedoria, não é? Com o coração aberto ali, então Deus o abençoa. Deus acrescenta sabedoria. Então Deus tem prazer em acrescentar sabedoria naquele que pede, para aquele que pede. Não é? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Davi, ele pediu a Deus. Ele clamou a Deus. Ele pediu ao Senhor que Deus o ajudasse. Então quando nós detectarmos, quando o Espírito Santo nos mostrar que existe alguma área na nossa vida que nós estamos vivendo esse sono, dormindo esse sono da morte, então nós primeiro precisamos pedir a Deus para iluminar os nossos olhos, pedir ao Senhor discernimento, estratégia para vencermos isso, para mudarmos isso aí, para reverter isso aí. Né? Então a primeira coisa é pedir a Deus. Olha o versículo 5, que interessante. O versículo 5 está escrito assim: quanto a mim. Esse quanto a mim eu quero chamar a sua atenção aqui. Porque interessante que no versículo 1 e 2 ele está lamentando aquele momento difícil que ele está vivendo, não é? E dizendo, como eu disse no início aqui, ó Senhor, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Será que o Senhor esqueceu de olhar para mim? O Senhor não está vendo mais a minha situação? Olha aqui, o Senhor não está me respondendo, o Senhor está tá vendo que eu estou passando por uma situação difícil aqui? Não é? Será que o Senhor não vai fazer nada? Né? Como se Deus não estivesse fazendo. E aí depois até o próprio Davi vai reconhecer isso e a gente vai chegar lá. Mas ele chega a um ponto de dizer isso. Né? Mas interessante que no versículo 5 ele já muda essa postura aí. Porque no versículo 5 ele fala assim: olha, quanto a mim, eu vou fazer a minha parte porque eu sei que Deus vai fazer a dele. É como se ele estivesse falando isso, não é? Então, meu irmão, eu quero dizer a você que você também deve fazer a sua parte. E ter a certeza de que Deus está fazendo a dele, sim. Por mais que de repente ele esteja em, entre aspas, silêncio, não é? Porque precisa ver se de fato ele está em silêncio ou nós que não tivemos os ouvidos espirituais aguçados para ouvir o que ele está dizendo. Né? Tem isso também. Agora, Davi, ele está dizendo assim, olha, independente de qualquer coisa, né, esse quanto a mim quer dizer isso. O quanto a mim está querendo dizer assim, olha, independente de qualquer coisa, Senhor, né, eu vou fazer o que precisa ser feito. Né? E o que é que precisa ser feito? E nós aprendemos aí, o primeiro ponto é pedir a Deus, que está ali no versículo 3, no início do versículo 3, pedir a Deus.
Agora, acompanhe comigo. Versículo 5, ele diz assim, confie na tua graça. Quanto a mim, confio na tua graça. Então, esse é o segundo ponto, confiar na graça de Deus. Porque, meu irmão, nós não merecemos os benefícios, a benevolência de Deus. Não. Mas por causa da graça, não é? Por causa do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário em meu favor e em teu favor, então nós temos livre acesso à sala do trono. E lá nós podemos falar com o Pai Celestial. E Deus quer abençoar. Deus quer abençoar seus filhos. Deus quer abençoar você. Então confie na graça de Deus. Davi ele está dizendo isso, olha, eu confio na tua graça, Senhor. Eu confio na tua graça. Esse é o segundo ponto, essa segunda ação para a gente vencer o Yas Henmavit. Então olha aí o terceiro, que está ainda na continuação do versículo 5. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Que o meu coração se alegre na tua salvação, ele está dizendo aqui. Então veja que é uma mudança completamente oposta, né? Do versículo 1 e 2 para esse versículo 5 aqui. Se no 1 e no 2 ele estava lamentando, né? Estava ali falando com Deus, puxa, será que o Senhor esqueceu de mim? Aqui já no versículo 5 ele está dizendo, que meu coração se alegre com a tua salvação. Então, o que eu aprendo aqui, meu irmão? O que nós aprendemos aqui? Que Davi, ele está olhando para as promessas de Deus. E nós não devemos olhar para os problemas, para as situações que estão contrárias ao nosso redor, não. Aprenda com o rei Davi. Não é? Deus está falando através da vida do rei Davi para te abençoar, para te fortalecer. Ele está dizendo assim para você, olha, para de olhar para os problemas. Para de olhar para as dificuldades. Olha para as minhas promessas. Não é? Então, Davi fez isso. Davi, ele disse assim, versículo 5, que o meu coração se alegre na tua salvação. Olha a promessa de Deus aí, a respeito da salvação. Davi deixou de olhar para as lamúrias, as lamentações dele, e começou a olhar para as promessas de Deus. Começou a olhar para a salvação eterna. Então, o terceiro ponto aqui, que eu quero salientar com você. Para de olhar para os problemas, olhe para as promessas de Deus. Quarto ponto está aqui no versículo 62, olha que interessante. A quarta ação de Davi. Cantarei ao Senhor. Olha que coisa linda. Cantarei ao Senhor. E cantarei ao Senhor, ela leva a gente a imaginar e a pensar que cantar não é tão somente cantar, mas é exaltar a Deus, é louvar a Deus, é glorificar a Deus, é bendizer o nome do Senhor, não é? Então, exaltar. Vamos resumir com exaltar o nome do Senhor. Então, a quarta ação para vencer o Yas Henmavit, que Davi nos ensina aqui, é exaltar ao Senhor. E o quinto ponto? O quinto ponto é o finalzinho aí do versículo 62. Porque ele me tem feito muito bem. Olha aí. Olha que mudança, não é? Aqui, Davi, interessante que no começo ele começa falando, será que o Senhor esqueceu de mim, né? Aí aqui no finalzinho do versículo 62 é porque ele tem me feito muito bem, né? Então, nós aprendemos aqui nesse versículo 62 aqui no finalzinho, que Davi está testemunhando aquilo que Deus fez por ele, não é? E é isso que Deus espera de mim e de você, para que vençamos juntos aí esse Yas Henmavit, ou seja, testemunhar aquilo que Deus tem feito por nós. Deus tem feito muito por você? Será que Deus tem te abençoado? Será que Deus tem abençoado sua família? Será que Deus tem te livrado? Será que Deus tem te sustentado? Não é? Com certeza. E então, o testemunhar é o quinto ponto. Então, voltando ali para a parábola das 10 virgens, aquelas 5 imprudentes, elas faltaram, né? Faltou ali o azeite na vasilha que precisava. Que isso fez a diferença na vida daquelas mulheres lá. Aquilo fez a diferença, que deixou aquelas mulheres e que separou
aquelas que eram prudentes, que já estavam na presença ali do noivo, né? E aí a porta se fechou. Então, elas dormiram o sono da morte. Agora, aqui, Davi está dizendo, ó, quanto a mim, né? Isso vale para nós também, quanto a nós, né? Nós devemos fazer isso. Nós devemos aplicar essas 5 ações que o rei Davi fez para vencer o sono da morte. Não é? Ele pediu a Deus, vamos recapitular aqui rapidamente, ele pediu a Deus, ele confiou na graça de Deus, ele olhou para as promessas e não para os problemas, ele exaltou ao Senhor e ele testemunhou aquilo que Deus fez por ele. Meu irmão, eu entendo, Deus falou no meu coração que essas 5 ações do rei Davi foram o azeite que faltou para aquelas 5 virgens imprudentes. Que eu e você tenhamos consciência de que essas 5 ações, elas são importantíssimas para que a nossa reserva de óleo esteja com o nível cheio até o momento em que o Senhor Jesus vier nos chamar, vier arrebatar a sua igreja. E é dessa maneira que nós viveremos aqui na terra até esse dia em que o Senhor Jesus Cristo não vier nos buscar, até esse dia que ele vier, né, melhor dizendo, nós podemos fazer uso desses 5 pontos, dessas 5 ações, para vencermos o Yashen Mavit, como o rei Davi venceu. Dormir o sono da morte, que isso não faça parte da nossa vida. Nós não vamos dormir o sono da morte. Nós não vamos ficar adormecidos com as situações que estão à nossa volta. Antes, nós vamos aplicar na nossa vida esses 5 pontos que o rei Davi nos ensinou. Amém? Então, eu quero orar com você a respeito desse ponto de vencer, né, esse sono da morte, que leva à morte, que encaminha para a morte. E eu quero também orar por você que entregou o seu dízimo, entregou a sua oferta, ou que ainda vai fazer. O número da conta da igreja já está aí na sua telinha, então você tem aí toda a comodidade de fazer a transferência, o DOC, até de agora o Pix, né? Dá para fazer o Pix, que é uma criação aí do Banco Central. Então você pode fazer a qualquer momento, a qualquer instante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o que eu tenho falado para os meus clientes, né? Direto, de madrugada, feriado, vai funcionar o Pix, tá bom? Então é uma grande bênção que nós temos à nossa disposição. Você pode fazer, então, providenciar o depósito através do Pix também agora, tá bom? Então, feche os olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, por todos aqueles que estão, Senhor, assistindo, Senhor, e ouviram a tua mensagem, a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, conforme aprendemos do teu Espírito Santo, aprendemos aqui, Senhor, do teu servo, o rei Davi, Senhor, eu declaro, Senhor, que o sono da morte, Senhor, não fará parte, meu Deus, da vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, porque o teu Espírito Santo há de capacitar a cada um a respeito desses 5 pontos que ouvimos nesse dia. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Santo Espírito, que ajude a cada um desses que estão ouvindo, meu Deus, a tua mensagem, que aplique em seu dia a dia esses 5 pontos que aprendemos do rei Davi, para que, de fato, no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, nós não durmamos o sono da morte. Meu Deus, antes nós aprendamos a viver aquilo que a tua palavra ensina, para que de fato vivamos aí a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a tua vontade, esse é o teu plano para nós. E são estes pontos, Senhor, que nós queremos viver para a glória do Senhor. Meu Deus, eu quero orar também por todos os que contribuíram, Senhor, nesses dias, e aqueles que ainda vão contribuir, eu oro por eles, aqueles que trouxeram os dízimos e as ofertas diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e prospere, dê estratégia, sabedoria, meu Deus, para administrar
meu Deus, as finanças. Meu Deus, algum desses amados que estão ouvindo essa mensagem, orando comigo, está ainda desempregado, Senhor, que o Senhor prepare, meu Deus, para que ela seja capacitada a conseguir, meu Deus, um emprego digno para sustentar a sua família e assim mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Deus, o teu povo, abençoo, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, em nome do Senhor. Amém. Meu irmão, obrigado pela companhia desse dia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Shalom. Um abraço. Shalom Vida Plena, no dia 28 de novembro, o último sábado do mês, iremos celebrar o Dia de Ação de Graças. Te convidamos a preparar um delicioso jantar com a sua família para celebrarmos a Deus e ao redor da mesa relembrarmos as bênçãos que Ele nos concedeu. Este é um cardápio caso você queira seguir a tradição de jantar do Thanksgiving, mas fique à vontade para acrescentar ou para tirar itens do cardápio. Às 16h30, nosso pastor entrará ao vivo no nosso canal do YouTube para começarmos um período de comunhão e nos motivar a iniciar este período com ações de graças. Não fique de fora, nós esperamos você e para interagirmos juntos nas redes sociais, nos marque com a hashtag GratidãoVIP20. Shalom, Deus abençoe e até lá! Vejo o futuro, tudo novo.
come pão.